Vejamos agora, sempre no separador gamificação, outras hipóteses de jogo em torno de uma utilização de um recurso digital. Por exemplo, vamos imaginar que querem utilizar um jogo de tabuleiro ao que podem atribuir tudo o que vos apetecer, portanto, aqui os quadrados são livres, cada número pode corresponder a um algo, clicamos em cima, poderemos acrescentar uma imagem, podem retirar esta e acrescentar outra, e acrescentar uma pista, por exemplo. Estes jogos podem simultaneamente também ser utilizados apenas em formato digital ou, se quiserem, em formato digital e em formato físico. Portanto, podem, por exemplo, imprimir o vosso jogo e ter os cartões em vez de termos o formato digital. Claro que o formato digital tem outro atrativo, mas como muito bem sabemos, por vezes os recursos não estão disponíveis. Vantagem do formato digital, eu vou pôr em visualização para verem, tenho um dado que pode girar sozinho e tenho o facto de poder jogar com as peças sempre que eu quiser, deslocando-as no tabuleiro. Claro que é evidente que este aspecto gráfico é sempre muito simpático e atrativo para o aluno. Como é que eu posso inserir as minhas pistas? De forma muito simples, clico em cima do que está destacado, aqui neste caso serão os números que estão atribuídos a cada secção, clico aqui neste pequeno sinal de interatividade e vou, por exemplo, introduzir a minha pista 1. Imaginem que em vez de querer introduzir uma pista física e, portanto, escrita, quero introduzir uma coisa mais simples, por exemplo, com os mais pequeninos. Reparem, vou-vos só mostrar. Introduzi a minha pista. Quando eu passar por cima da minha pista, não é? Portanto, só um segundo, porque ele tem que ativar. Quando eu clico na minha pista, estão a ver? Pista 1. No entanto, se estiver a trabalhar com mais pequeninos, não quero colocar uma pista neste formato, acho isto muito complicado, eles são pequeninos, prefiro clicar, por exemplo, num link e vou remeter, por exemplo, para um pequeno vídeo no YouTube ou para um pequeno vídeo criado para o efeito e que eu disponibilizei. Portanto, podem pôr imagens, podem pôr pequenos vídeos, podem inclusive utilizar as imagens do que o próprio Genially dispõe. Imaginem, por exemplo, que era um jogo sobre a poupança e que eu queria utilizar aqui, em vez desta imagem, uma das imagens deles, posso aqui vir buscá-la, arrastá-la, não é? Portanto, venho aqui buscá-la, tal e qual como fizemos também noutros formatos, é uma coisa relativamente simples, ou ir buscá-la ao próprio Genially. Se eu quiser pôr uma página que explique mais alguma coisa às crianças, e será para aí que remete, por exemplo, o jogo, eu posso adicionar uma página, em branco, por exemplo, vamos supor, na qual eu vou colocar, por exemplo, uma imagem e um texto que me permita dar uma pista aos alunos, mais complexo, menos complexo, um certo de uma história, por exemplo, não é? E vou, por exemplo, hiperligar o meu recurso à página seguinte, ir para a página, e o aluno, quando passar digitalmente sobre o número, portanto, no primeiro caso, como tínhamos visto, surgirá a pista escrita, não é? Pista 1, mas no segundo caso, quando eu clicar, poderei depois ir para a página 2 e ter uma segunda pista. Podem sempre depois voltar atrás, não há qualquer problema. Vamos imaginar que querem, digamos, dar um bocadinho mais de animação ainda ao vosso jogo. Clicam em animação, desculpem, e vão, por exemplo, fazer saltar o vosso botão, digamos assim, e a visibilidade do botão será um bocadinho maior quando o aluno depois clica. Pronto, são pequenos detalhes, podem colocar efeitos maiores, mais pequenos, podem retirar algum aspecto. Imaginem, por exemplo, que eu não queria o carneiro retirável, é muito simples, é só selecioná-lo e apagá-lo, ou que, pelo contrário, eu quero acrescentar uma pequena imagem. Vamos supor que eu queria ali um porquinho, era um jogo sobre as poupanças e ia, por exemplo, colocar aqui uma pequena imagem a substituir aquele que lá tínhamos. Portanto, permite muito facilmente que vocês criem um jogo apenas disponível online ou, se quiserem, disponível online e, além disso, também disponível, digamos, para impressão. De que forma farão isso quando chegarem ao fim? Eu sugiro que coloquem sempre reutilizável, porque é sempre interessante poderem fazê-lo. Eu acho que é sempre interessante termos a hipótese de partilhar o trabalho com os nossos colegas da mesma maneira que eles o partilham connosco. Devem também dar-lhe um título que seja suficientemente explícito. Pronto.
Vamos imaginar jogo sobre o capuchinho vermelho. E sempre que possível devem acrescentar uma pequena descrição. Jogo para o terceiro ano, por exemplo. Vamos imaginar. Pronto, se quiserem colocar o tempo, isto, aquilo, aquilo outro, podem sempre fazê-lo. Pronto. No caso de quererem que seja apenas vosso, como devem calcular, é preciso ter conta paga, certo? Pronto, o jogo fica pronto, podem compartilhar em apresentação diretamente, terá este aspecto gráfico, como podem ver, lá vai o meu dado, os meus peões, tudo isso é possível. Ou posso, se eu quiser, compartilhar como uma página social, portanto tenho um link e posso partilhar, por exemplo, esse link com os colegas, ou posso compartilhar esse link comigo próprio de forma a que possa ver em sala ou colocar na página da biblioteca. Portanto, também muito simples, penso que é muito, muito, muito fácil também de utilizarem este formato. Como devem calcular, mais uma vez, têm muitas opções, portanto, sempre que quiserem criar jogos, terão muitas opções. Os jogos de tabuleiro às vezes parece que caíram em desuso, mas fomentam uma competição saudável e muitas vezes os alunos apreciam bastante. Podem ser adaptados a quase tudo. Imaginem, por exemplo, criar um rally de leitura e que o vosso jogo de tabuleiro vai corresponder aos diferentes livros que as turmas vão disputar no rally de leitura, por exemplo. Quero, por exemplo, utilizar pequenos jogos de tabuleiros com maior complexidade. O caso mais parecido será o do Monopólio. Também depois podem adaptar, tudo é editável, tudo podem alterar, tudo é removível, as próprias cores podem ser alteradas. Portanto, todos esses aspectos que vêm aqui podem ser alterados, podem ser interligados. A grande vantagem é que podem, por exemplo, pôr pistas em vídeo, em áudio, em imagem, em texto e adaptar-se assim a todas as opções mais práticas para os alunos. Em conta gratuita, não é possível fazer o download do documento, essa parte não é possível, mas podem sempre fazê-lo noutro formato, portanto, podem sempre aqui, neste caso, efetivamente fazer o print screen, porque seria bastante agradável. Vamos imaginar criar o vosso primeiro jogo, já vos deu imenso trabalho, há aspectos como o logotipo da biblioteca, como há algumas questões que são sempre do mesmo género, e podem apenas duplicar o Genially em vez de estar a repetir todos os procedimentos desde o início. Portanto, penso que aqui o mais interessante é explorarem, atendendo ao imenso número de jogos de tabuleiro que ele permite ter gratuitamente e às variedades que tem, alguns deles repetindo formatos como o Monopólio, que os alunos já conhecem de outros momentos, mas que vos permite também escolher até adequando, digamos assim, à temática que vão abordar. Como podem ver, temos aqui a corrida dos animais, as cobras e as escadas, que também alguns alunos conhecem muito bem e que poderá ser depois trabalhado a partir daí.